Muito bem. No dia que o estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, completa 65 anos, no dia 2 de outubro de 1960, né? Hoje é 3 ou 2 de outubro? Já é 2 já, né? É 2, então é hoje mesmo. Hoje o São Paulo completa com o seu estádio 65 anos. É que se me atormenta tanto o bode José e bode Mané, que eu já nem lembro mais que dia é hoje. Né? Exato, vocês mesmos. Chefe! Porra, Lima, se liga, cara. Tava demorando pra você encher o saco, né, eu quero. E correndo lá, voando pra sala do chefe. Tá bom. É o seguinte, então o Morumbi completa 65 anos, começou a ser construído a pedra fundamental em 1953, foi inaugurado em 1960 ainda sem o anel inteiro concluído, né? Com São Paulo 1, Sporting de Portugal, o Sporting, como dizem os compatriotas de Abel Ferreira, 1-0, gol do Peixinho. E depois o estádio foi reinaugurado, ou inaugurado definitivamente com todo o formato que nós conhecemos em 1970, né? E só lembrando, né, que de 57 a 70, durante a construção do Morumbi, o São Paulo ficou sem títulos, ficou com 13 anos se sacrificando pelo estádio. Tem presidente hoje em dia que diz que no primeiro mandato não podia começar o sacrifício em relação a diminuir dívida, porque ele precisava ganhar título, claro, né, e pensar numa reeleição. Né? Mas naquela época não era assim o pensamento dos dirigentes são paulinos. Tanto Falou que bonito, se sacrificaram por 13 anos para a construção de um estádio que na época, e por muito tempo, foi o maior estádio particular do mundo, com 150 mil lugares, né? Então, é isso. Mas hoje o São Paulo não joga em seu estádio, joga na Arena Castelão, contra o Fortaleza. Eu vou falar uma coisa, eu fiquei curioso aqui, quando eu vi a relação dos jogadores que viajaram, porque tá um samba de maluco essa questão do Oscar. Que o Crespo disse que não, o Oscar mal treinou. Aí no último jogo ele falou, não, vou até falar em castelhano pra vocês entenderem. O Oscar tem que treinar e tá totalmente seguro, porque se encostam nele. E aí o rapaz tá lá. Tá relacionado, não dá pra entender nada, velho. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo com o Oscar? Porque uma hora o técnico fala que não, que tem que ter calma, depois de dar tá vivo. E o homem tá lá relacionado pra hoje, André Ranieri. Você entendeu alguma coisa? Eu não entendo. Eu vou falar assim, a comunicação no São Paulo, ela é meio falha, né? Muitas vezes eu lembro que talvez um dos episódios mais marcantes foi justamente relacionado, né, à questão do Lucas Moura, que ninguém falava nada, aí todo mundo, inclusive aqui, né, você foi um dos caras que mais reclamaram com isso, pô, mas dá um sinal de vida, tá tudo no campo da especulação, né, um monte de informação desencontrada, por que o São Paulo não vai lá e não é claro em relação ao Lucas Moura? E aí aconteceu que eles foram claros, trouxeram tudo direitinho e facilitou em muito a nossa vida desse lado, a vida do torcedor e principalmente do São Paulo. E aí, quando você pensa assim, pô, o São Paulo agora já tá beleza, aprendeu, né, com a situação. Não, aí fica esse desencontro de informações, né, oficialmente São Paulo colocando que o Oscar tá treinando normalmente, sem limitações com o restante do elenco. Aí chega o Crespo e diz que, na verdade, o Oscar, ele nem treinando tá, né, que tá ali e não faz nada, mas que não tem treinado. Aí na outra coletiva o Crespo ele corrige, diz que foi mal interpretado com o portunhol dele e diz, não, ele tá treinando sim, mas não... Sem intensidade, na intensidade de um jogo de Libertadores, um jogo de Brasileirão. E agora o Oscar parece que treinou bem, aí desde então deve ter treinado muito bem e volta a ficar à disposição, né? Mas assim, falando do Oscar, eu acho que é um jogador fundamental, não deve, né, imagino, começar a partida, até porque está com um longo período de inatividade, e o Crespo, ele diz que a lesão não foi simples, foi uma lesão complicada, sim, tá bom? Bem complicada, a que ele teve ali nas costas, mas quando ele tiver à disposição, acho que vai ser uma peça fundamental, até porque o São Paulo precisa reagir, né? Precisa reagir. Por mais que tenha toda essa zona nos bastidores, dentro de campo o São Paulo também está deixando a desejar. E pode ter uma volta importante também, né, Lima, do Marcos Antônio, né? Porque desde que o Marcos Antônio começou a ter problemas físicos, ter problema de lesão, o time do São Paulo não foi mais o mesmo. E a gente sabe do que, até nas nossas primeiras edições do Tempo de Jogo, com a chegada do Marcos Antônio, a gente destacava aqui que ele não tinha sido um jogador efetivo até então, mas ele mudou esse panorama aqui para o São Paulo. Então agora é uma
uma figura importante, vamos ver como é que ele volta, ele regressa de lesão, porque às vezes alguns jogadores demoram aí 2, 3 rodadas para voltar na sua plenitude. Ele tava jogando muita bola, ele tava sendo o motorzinho ali do meio campo Cogitado de até São pra Paulo, seleção, né? né? Ele pré-lista, né? Não, ele ia ser exatamente, convocado, tava na pré-lista, uma judiação que aconteceu. Agora, do Oscar, puta, cara, Oscar, Lucas, ficar iludindo o torcedor. Eles não vão jogar o que o torcedor espera que o nome deles, né, traz pro torcedor que vai jogar. Não vai. Desde que eu tô aqui nessa bancada, eu falo disso. Não adianta ficar insistindo. Mas concordo, o São Paulo tem que ter clareza e falar pro torcedor a real, falar o que tá acontecendo, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Porque fica esse jogo aí e fica mal pro Crespo também. Eu acho que já teve, pra mim também foi um negócio absurdo o Crespo falar que não pediu o Rigoni, sabe? Não fala, a diretoria não fala com técnico, comissão não fala com torcida. Fica um negócio muito obscuro ali pelos lados do Morumbi. É um negócio muito estranho e isso mostra o porquê que o São Paulo tá na atual conjuntura, como está, né? É um negócio bizarro. Uma pergunta pra você, Lima. Quando você tira a gordurinha da picanha ali, você coloca farofa nela? Não, eu quero dizer o seguinte, o tempo é curto, eu não vou ficar perdendo tempo com besteira. Farofa com bacon. O São Paulo está Farofa com com problemas bacon. na zaga no jogo de hoje, porque o Rafael Tolói sofreu uma contusão no posterior da coxa esquerda, vocês bem se lembram, no último jogo, contra o Ceará. O Ferrarese já estava no departamento médico também com problema muscular, e o Arboleda está suspenso com 3 cartões amarelos, né? E além disso, o Alan Franco, que teoricamente viajaria, apresentou uma sobrecarga muscular também na parte anterior da coxa direita e nem viajou. Então, não sobrou zagueiro, sobrou o Sabino e ele vai ter que improvisar lá, teoricamente, o Negrutti. Porque foi o que ele fez no jogo contra o Santos. O ouvinte vai se lembrar, o telenauta vai se lembrar. Então, qual é o provável São Paulo para hoje? Meu Deus, a zaga que restou foi essa. Então vamos lá, Rafael, Cédric Soares, Felipe Negrutti, Sabino e Enzo Dias, Bobadilha, Alisson, Pablo Maia ou Marcos Antônio e Rodriguinho, Luciano e Ferreirinha. Esse é o provável, né? Porque não tão... ele vai ter que mudar o esquema, ele vai querer colocar 2 improvisados na zaga, Não, né? nem tem como. Vai ficar difícil, né? É mais fácil você recuar ali um dos volantes, enfim. Relacionou um da base também, Colocou né? o menino da base, Menino porque da base. não tem muito o que fazer, né? Então, rapaz, tá aí. Olha, o São Paulo hoje... O São Paulo que não ganha do Fortaleza faz tempo, né? Porque não ganhou nenhuma vez na época Vojvoda, o Vojvoda ficou 4 anos lá. Então faz tempo que o São Paulo não ganha e precisa ganhar para não agravar a crise, porque já são 4 derrotas consecutivas e o São Paulo está estacionado, já era certo, caiu agora para oitava, né? Para oitava colocação com 35 O pontos. Fluminense acabou passando ali, né, nos critérios de desempate. E vai ser o duelo de atacantes emblemáticos de épocas do futebol argentino, né? O Crespo de um lado, né, jogou Copa do Mundo, inclusive, e o Martim Palermo, que está à frente da equipe do Fortaleza. Martim Palermo, todo mundo se lembra que na Copa América de 1999 desperdiçou 3 penalidades máximas em 90 minutos.